O Gelson perguntou qual é a estratégia deste BDR BQYL39, vale a pena ou melhor não? Este BDR ele nada mais faz do que investir lá no ETF no exterior QYLD, certo? O que ele faz? Ele compra as 100 maiores empresas da Nasdaq, equivalente àquele ETF QQQ, e daí ele faz uma covered call. O que é isso? É uma venda coberta, ou seja, ele vai vender a opção para alguém comprar esta ação se a ação subir. Então ele está abrindo mão do ganho e eu vou explicar para você agora em detalhes. Este fundo aqui, ele existe até há bastante tempo, aproximadamente 8, 10 anos. Ele foi fundado em 2013, então ele existe agora há 9 anos aproximadamente. E a diferença é que como ele vende esta opção, né, ele vende esta opção de compra, ele tem uma renda imediata com isso. A renda imediata que aconteceu nos últimos 12 meses foi de 14% ao ano, neste último ano, em dólar, tá? Historicamente ficava aproximadamente em 10% ao ano em dólar. Detalhe, você irá pagar 30% de imposto sobre isso, então você já terá uma tributação enorme de 3% na fonte, tá? 3 ou 4% na fonte. Aí você pode me dizer, não, mas eu estou tendo essa renda adicional. Certo, mas daí você está abrindo mão do ganho, que foi um dos maiores já registrados. Explicando para você o que é uma opção de compra, aqui você observa na linha azul, basicamente o desempenho que você teria se você simplesmente comprasse uma cota do ETF QQQ ou de qualquer ação, certo? Se o preço sobe, você tem um ganho, se o preço cai, você tem um prejuízo. Quando você vende uma opção de compra para alguém, você está dando a opção desta outra pessoa comprar de você se o preço subir. Então, por exemplo, se o preço subir, você vai ser obrigado a vender para a pessoa o ativo pelo preço estabelecido. Então, no máximo, você terá este lucro aqui pré-determinado e para isso você vai ganhar um prêmio. Então, neste momento, né, obviamente, neste momento, se você teve um ativo que se desvalorizou, você não irá ser obrigado a vender o ativo e, portanto, você irá ficar com o ativo desvalorizado e também com o prêmio. Então, você está melhor, né? Você ganhou um seguro, você vendeu na prática um seguro para alguém, de forma que você não teve que arcar com a concretização do risco. Você assumiu o risco, mas ele não se concretizou. Se ele tivesse se concretizado, você deixaria de ganhar o excedente e você ganharia simplesmente o prêmio, certo? Agora, o que acontece se o ativo cai e você vai no mês seguinte, que é o que este ETF faz, ele vai oferecer de novo uma nova opção de compra, ele irá oferecer uma opção de compra a um preço mais baixo. Então, se exceder pelo preço estabelecido posteriormente, você irá ter que vender por um preço que é cada vez mais baixo. Dando um exemplo concreto para você como que isso daqui fica na prática, aqui você observa 3 linhas. A linha de baixo, que é a linha laranja, é a linha da cota do fundo QYLD. Você observa que ela sempre cai, ela sempre vai caindo e ela não consegue subir o suficiente, porque se ela sobe, o fundo vende aquelas ações, vende os ativos detidos pelo fundo, porque ele foi obrigado justamente pelo contrato da opção que ele vendeu, certo? E daí, se você considerar o retorno do prêmio adicional que ele ganhou por vender esta opção, você observa a linha roxa, que de fato foi subindo ao longo do tempo, então de uma maneira mais consistente, muito próxima de um ativo de renda fixa, tá? A diferença é que você observa claramente que você deixou de ter aquele retorno excelente que você teria ganho em um investimento simples no ETF QQQ, sem nenhuma venda de opção, tá? Então, se você tivesse investido simplesmente na linha azul, você teria ganho mais dinheiro. Uma venda coberta, ela funciona muito bem se o ativo ficar estagnado. Se ele ficar parado e você for vendendo as opções, você vai ganhando o prêmio sem fazer nada, sem ser exercido pelas suas opções. Se o ativo começar a cair, também você vai ter um prejuízo na prática, porque você não vai ter como se recuperar, porque se o ativo caiu e você vender uma opção de compra novamente, ele nunca vai voltar para o patamar inicial, porque você irá se comprometer a vender ele na baixa. Na prática, eu não recomendo de forma alguma que você faça isso, tá? Porque, primeiro ponto, você vai pagar um imposto gigantesco, que vai reduzir a sua expectativa em 3% ao ano em média, né? Então, por exemplo, se nós pegamos aqui, os últimos 2 anos aproximadamente, ele rendeu um retorno total na ordem de 4,6% bruto, só que você pagaria 3% em um ano e 3% em outro ano, totalizando um retorno já negativo. E se você vê a cota, você já teve um retorno negativo de 20%. Se você tivesse investido no ETF QQQ, simplesmente você teria 33% de ganho. E lembro para você que o investimento através do BDR é exatamente a mesma coisa. O imposto é retido no exterior da mesma forma. O Instagram do Cirurgia Torácica Londrina perguntou qual a diferença entre ETFs de fator qualidade e ETFs focados em dividendo.
A diferença é total, e agora eu vou explicar para você, então nós temos que voltar um pouquinho mais para o básico. Aqui você observa a estrutura do balanço de uma empresa, tá? Em que uma empresa nada mais é do que uma quantidade de patrimônio, certo? Então, os ativos que decorreram simplesmente ou da captação de dívida, ou seja, pegou dinheiro num banco para comprar os ativos de uma padaria, por exemplo, ou o aporte do sócio, que é aquele chamado patrimônio líquido. Em inglês é o equity ou a debt, né? Nós temos as dívidas ou a equity que vão compor aí, ou pelo aporte do sócio ou pelo aporte do credor, os ativos da empresa. E quando esta empresa ela opera, ela vai gerar um determinado resultado operacional, certo? Quando nós falamos uma empresa de qualidade, o que é isso? Uma empresa de qualidade é uma empresa que tem um alto resultado operacional em relação a uma quantidade de ativos menor, em relação a um patrimônio líquido menor. Se a empresa tem um alto resultado, mesmo pagando o juro, em relação ao patrimônio líquido dela, ela vai ter um alto ROI, um alto Return on Equity. Se ela tem um alto retorno sobre o capital investido, ela terá um alto retorno sobre os ativos, né? ROA ou ROIC, que é sobre o capital investido. Detalhe, né? Esta empresa aqui, ela deverá necessariamente deste resultado operacional pagar juros para os seus credores, né? Então primeiro paga o juro, aqui tem a preferência em cima, e do que sobra ela irá destinar ou ao reinvestimento ou para aumentar a base de ativos e aumentar o patrimônio líquido, ou ela irá simplesmente pagar direto para os seus acionistas dividendos, ou irá fazer recompras de ações, que indiretamente é a mesma coisa que você pagar um dividendo. Então veja que uma empresa pode ter uma péssima operação, portanto precisar de muita dívida, de muito patrimônio líquido, de muitos ativos, portanto, para conseguir gerar qualquer resultado operacional, pode ser uma empresa péssima, e apesar disso o mercado pode reconhecer que ela é tão ruim que ela deve ser muito barata, e por ser muito barata, ela irá proporcionalmente pagar mais dividendos, porque talvez ela não cresça ou não tenha qualidade, não tenha resiliência, e isso não impede que ela não possa pagar dividendos, tá? Não possa pagar dividendos. E aqui eu vou mostrar para você 3 ETFs que vão exemplificar bem isso daí. Primeiro um de qualidade, depois um intermediário, depois um mais de dividendos que não tem qualidade. O de maior qualidade é o Invesco S&P 500 Quality ETF. Ele foca justamente em alto ROI, em baixo endividamento, etc. Quando nós observamos as principais empresas, Apple, Visa, Mastercard, Microsoft, etc. São empresas de excelente qualidade, altas margens, crescimento, etc. que não necessariamente estão baratas, certo? Ou seja, não necessariamente vão conseguir pagar alto dividendo. Outro fundo que é de alto dividendo e não é de qualidade é o SDIV, tá? É o Super Dividend ETF, em que ele vai investir nas 100 maiores empresas globais aí que passam por vários filtros de liquidez e que pagam mais dividendos. Ele pagou nos últimos 12 meses, pagou 11% nos últimos 12 meses de dividendos em dólar para você. Detalhe, você teria uma tributação de 30%. E o intermediário, esse fundo intermediário que eu gostaria de mostrar, é o da Schwab, que é o SCHD. Ele é bem um fundo praticamente multifator, porque ele considera o dividendo como predominante praticamente para fazer a seleção e a ponderação, mas também ele considera indicadores de ROI, de endividamento, etc. Então ele acaba tendo um perfil intermediário. E aqui você observa no gráfico o desempenho destes 3 fundos aqui, o SPHQ, que é de qualidade, o SCHD, que ele é um intermediário multifator, desempenharam de maneira praticamente idêntica, né, com 260% no período de 10 anos em dólar, e o SDIV, mesmo pagando aquele absurdo de dividendo 10% ao ano, rendeu só 3% nominalmente em dólares, tá? Se você fosse ver a cota, ele teria uma rentabilidade negativa de praticamente 50%, então o fato de você receber dividendos não significa de forma alguma que aquela empresa ela tem qualidade. A empresa pode ser tão ruim que o dividendo acaba ficando alto em relação ao que você paga, porque o mercado reconhece que a qualidade da empresa é ruim. Quando nós observamos quais são essas empresas em tese ruins avaliadas aqui, você observa muitas empresas chinesas na média, tá? Que performaram de uma maneira muito ruim no último ano praticamente, por uma piora política interna da China de maneira geral, uma tendência negativa das empresas de tecnologia, etc., mas que são empresas que são bem frágeis em termos de balanço, tem muito endividamento, etc. O Rossato Thiago perguntou qual a magnitude da queda atual de ações comparada às quedas acontecidas no passado. Excelente pergunta, e é sempre bom nós termos algum ponto de referência. Então aqui o primeiro gráfico que eu gostaria de trazer para você é um gráfico do S&P 500 desde 1983, aliás 82 aproximadamente, agora, tá? Do pico até agora o S&P 500 caiu 14%, e você observa que praticamente a cada 3 anos, em média, ele tende a ter esta queda de aproximadamente 15%. Então ele caiu em 2020, ele caiu em 2018, ele caiu em 2016,
teve aquele período, né, da recuperação da crise de 2008, que foi uma queda lá desde abril de 2008 até agosto de 2012, que ele teve esta queda de 14% em relação ao pico anteriormente estabelecido. Teve a crise da .com, que ele teve uma queda ali desde novembro de 2000 até junho de 2006, também teve este período negativo. Também outro período que foi a crise de 1987, depois de 88 nos Estados Unidos, que teve uma queda fortíssima na casa de 30%, certo? E lá em setembro de 1987, teve uma recuperação rápida em apenas um ano e meio. Mas você vê que, de fato, é relativamente comum e muito comum esse tipo de queda. Mostrando para você um período bem maior, aqui você observa desde 1926, tá? Então aqui nós temos a grande crise de 1929, para o S&P 500 retornar ao período pré-crise de 29, ele teve que esperar até 1945, tá? Então um período de praticamente 16 anos. Se você contabilizar os dividendos, ele teria se restabelecido antes, mas este período aqui é apenas a cotação propriamente dita. E esta queda de 14% aqui, você observa que aconteceu também lá em 1947, depois 1956, 1960, 1966, 69, 72 a 75, em 1978, 81, 84, 87, depois agora 2000 a 2006, depois de 2008 a 2011. Então, de fato, é relativamente bem comum este nível de queda aqui que nós acabamos de observar. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!